alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração com a palavra dele. Amém, queridos? Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Josué. E agora nós chegamos no capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo muito importante para os nossos dias de hoje. Ele nos ensina coisas maravilhosas. E eu creio que nós vamos aprender muito juntos hoje aqui. Tem uma frase de um anônimo, não sei quem é que disse ela, que melhor do que aprender com os nossos erros é aprender com os erros dos outros. Que os inteligentes, eles aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. E que possamos aprender com o erro de Josué hoje. Que possamos aprender com o erro de Josué, né? E não cometer o mesmo erro que ele cometeu, para que possamos seguir em frente rumo ao céu em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 9, no capítulo 8, nós vemos como que foi a destruição da cidade de Ai, após o povo consertar o erro, após Acã ter sido punido por causa do pecado que ele havia trazido para o arraial, para o povo de Israel, após eles terem sido derrotados diante da cidade de Ai, do exército de Ai. Agora o povo com a situação em dia com Deus, o pecado foi arrancado do meio do arraial, eles foram até a cidade de Ai, conquistaram aquela cidade com uma estratégia maravilhosa que o próprio Deus, né, deu para Josué. Sempre lembrando a Josué que o que ele havia dito para ele no capítulo 1, Josué, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que você possa cumprir tudo quanto nela está escrito, e só assim você vai prosperar e vai ir bem. Aí nós vemos Josué errando, Josué passando por algumas dificuldades. Por quê? Porque ele se apartou do livro da lei. E mais uma vez, ele acabou de sofrer, né, uma derrota em Ai. Por quê? Porque ele não consultou o Senhor. Ele consultou os espias, mandou os espias lá olhar a cidade, montou uma estratégia. E como é que vai ser? Perguntou aos homens, não perguntou para Deus. Por quê? Deus já havia falado com Josué, a vitória é minha, não é sua. A vitória é minha. Quem vai dar a vitória vai ser eu. Então me consulte, né? E vamos ver aqui mais um erro, né, de Josué em relação à tomada de decisões. Queridos, nós temos que aprender a tomar decisão, porque o inimigo ele é sagaz, astucioso, ardiloso, sabe? Temos que tomar um cuidado muito grande. Josué capítulo 9, quem encontrou, diga amém. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Astarote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco.
Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como está agora, seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas não atacaram, porque os líderes da comunidade já haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caiam sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: porque vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto. Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. Deus, a tua palavra ela é a verdade, a tua palavra nos alimenta, enche o nosso coração, abre os nossos olhos, a tua palavra nos liberta todos os dias, Pai, das convicções erradas, Pai querido. A tua palavra é uma bússola, Pai, que nos direciona, que nos guia, Pai, que na direção do Senhor, rumo ao céu todos os dias. Pai, que possamos entender, Deus, que as tomadas de decisões em nossas vidas, elas têm que passar pelo crivo da tua palavra, Senhor, que elas têm, Senhor Deus, que ser Deus, as decisões têm que ser tomadas, Pai, direcionadas pela tua palavra e pelo Senhor, Pai. E que todas as vezes que tomamos decisões de nós mesmos, Pai querido, fora da direção do Senhor, nós arrumamos problemas e sofremos, Pai querido, porque a tua vontade, Deus, é que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, nessa noite nos direcione, Pai, pela tua palavra, nos guie, Pai, nos abençoe com a tua mão forte e poderosa, se conosco neste lugar, Senhor, alimenta a tua igreja com a tua palavra, alimenta o teu povo com a tua palavra, Senhor, nos dê vitória pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Pai, que possamos entender, Senhor Deus, que em tudo, em todas as áreas da nossa vida, Pai querido, quem lidera, quem governa, quem manda, a Deus, quem ordena é o Senhor, Pai, não nós, Senhor. Somos servos teus, Pai. Somos servos do Senhor e queremos andar e viver de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos abençoe, Deus. Nos ajude, Pai, a caminhar, Deus, debaixo da tua direção, Senhor. E nos perdoe, Pai, as vezes que erramos. Nos perdoe, Pai, as vezes que nós, Pai querido, saímos da direção do Senhor e por justiça, Pai, pela bondade do Senhor, o Senhor tem que nos disciplinar como filhos para entendermos, Pai querido, que precisamos obedecer a tua vontade e a tua palavra, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo nessa noite, Senhor. Nos dê vitória, nos direcione pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, todos nós, em várias áreas das nossas vidas, nós estamos sujeitos a errar, né? Se o mecânico cometer um erro, pode ser que ele tenha oportunidade de reparar esse erro. Se um dentista cometer um erro, pode ser que a gente possa arrancar esse erro que ele cometeu. Se um médico cometer um erro, pode ser que ainda haja uma solução para resolver esse problema.
o negócio é que quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha, não erra. Então só não erra quem não trabalha. Se a sua vida está indo assim, sabe, tudo certinho, pare e dá uma observada que em alguma área da sua vida, alguém está trabalhando por você. Você está usurpando de alguém, sabe? E o erro, como nós vimos aqui em Josué capítulo 8, é uma nova oportunidade, um novo recomeço, de um recomeço mais glorioso. Mais glorioso. Enquanto o Israel estava no Monte Ebal, né, e no Monte Gerazim, renovando a aliança e o compromisso deles com o Senhor, os reis da terra de Canaã estavam fazendo uma aliança para guerrear contra o povo de Israel. Sabe, enquanto o povo de Israel estava se alegrando pela vitória na cidade de Ai, enquanto o povo de Israel estava ali, sabe, diante do Senhor, lendo o livro da lei, sabe, cultuando a Deus, renovando os seus votos a Deus, o inimigo já estava trabalhando contra eles. Engraçado que esses reis de Canaã, nem sempre eles viveram em perfeita união entre eles. Mas uma coisa é certa, o inimigo do meu inimigo pode ser o meu amigo. Né? E foi o que eles fizeram. Pessoal, olha, estamos em guerra, nós não somos o mesmo reino, né? Você é Jebuseu, eu sou Gigazeu, eu sou Eveu. Vamos fazer uma aliança, vamos nos unir contra esse povo de Israel, porque esse povo é poderoso. Sozinho eu não consigo vencer, mas quem sabe, se nós todos nos unirmos, nós podemos vencer esse povo. E enquanto eles estavam negociando isso, sabe, surgiu um povo no meio deles, chamado de povo de Gibeão, chamado de Gibeonitas, e eles foram um pouco mais astuciosos do que esses reis. O que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte: vamos nos disfarçar. Vamos tentar fazer um acordo de paz com esse povo. Porque nós já observamos que eles já venceram o Egito, já venceram o rei de Bazã, Og, o rei de Bazã, já venceram o rei de Esbom, já venceram o nosso povo que estava do lado oeste do rio Jordão, e agora é a nossa vez. O que nós temos que fazer é propor um ato de paz entre nós e eles. Nós temos que entender que depois de nós experimentarmos uma grande bênção do Senhor, nós temos que ficar atentos, queridos, porque o inimigo ele não dorme. O inimigo ele não dorme. Enquanto o povo de Israel estava comemorando a vitória, estavam renovando, cultuando ao Senhor, o inimigo que já havia sido vencido em Ai, já estava novamente, sabe, criando estratégia para vencer o povo de Deus. O diabo, queridos, é um inimigo que mesmo sendo derrotado hoje, ele volta amanhã para uma revanche. É um inimigo que não se rende, queridos. É um inimigo que não dorme. É um inimigo que não cochila. É um inimigo, sabe, que não vacila, que não perde oportunidade. Ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo contra nós. Ele vai ficar ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade para ele poder nos destruir. E eu concordo com o Paulinho. A parte mais perigosa da nossa vida, a parte que nós mais temos que vigiar na nossa vida, é quando nós estamos felizes, Paulinho. Quando nós recebemos uma vitória, recebemos um presente, né? O nosso coração ele se abre e nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis. É por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai. Nós temos que estar vigilantes, queridos. Vigiar é montar guarda, sabe, em volta do nosso coração, em volta da nossa fé, Robson. Não podemos vacilar, titubear em nenhum momento, sabe por quê? Porque se o inimigo achar uma oportunidade, ele vai te matar. Ele vai te matar. Os gibeonitas, eles moravam a mais ou menos 40 quilômetros do arraial onde o povo de Israel estava, em Gilgal. E estavam na lista, né, dos povos a serem destruídos por Israel. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Olha a ordem que Deus dá para Josué e para Moisés. Agora Moisés está repassando para Josué, né, a ordem do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações,
os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus olhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, o poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Deus já havia avisado, já havia falado com Josué. Vou te falar uma coisa, Moisés morreu. Mas no capítulo 1, mas presta atenção, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Josué, não tenha medo, tenha bom ânimo. Eu farei você e esse povo herdar a terra. Josué, mas uma coisa você vai fazer para que você tenha sucesso e vá bem. Não se aparte a sua boca do livro dessa lei. Qual que é o nosso problema, queridos? Qual que é o problema do povo de Deus? Daqueles que andam sempre tropeçando, Paulinho, sempre fraquejando. Você chega perto do crente, está sempre fraco, sempre amarelinho, anêmico. Por quê? Porque ele não se alimenta da palavra de Deus. Aí, para ele, tudo é mais difícil, tudo é mais sacrifício, tudo é mais choroso, sabe? É uma pessoa que vive sempre se lamentando, reclamando da vida. Sabe por quê? Porque a esperança de Deus na vida dele é só para essa vida. Queridos, vou falar uma coisa com vocês. Não venham trocar bênçãos com o Senhor em 10% do que você ganha. Não venham trocar, o Senhor não barganha com ninguém. As bênçãos do Senhor é pela graça. Porque tem pessoas, Robson, que acham que porque entregou 10% do valor que eles ganham, eles querem exigir do Senhor tudo. Para começar, Deus não precisa de vocês. É vocês quem precisam de Deus. Se você der um aleluia nesse culto, amém. Se você não der um aleluia, Deus continua sendo glorioso do mesmo jeito. Se você crer que Deus é o Todo-Poderoso, amém. Se você não crer, Ele continua sendo poderoso do mesmo jeito, querido. A diferença não está para com Deus, a diferença está para com nós. A diferença é em relação a nós e não em relação a Deus. Então você vai, não vou no culto hoje, não. Mas vou fazer muita falta. Ela não vai, não. Mas não vai mesmo. O nosso problema é que nós invertemos as coisas. O nosso problema é que nós damos mais prioridade às outras coisas do que a palavra de Deus, e nós erramos. E nós sofremos por causa desse erro, queridos. Aí nós temos problemas familiares, temos problema no trabalho, problema na escola, problema na sociedade, problema na igreja, problema na vida espiritual, problema na vida emocional, problema no casamento, problema em tudo quanto é lugar da nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é regida pela vontade de Deus. Está entendendo, queridos? Não tem jeito de você falar que serve a Deus se você não ama a palavra de Deus. Uma certa vez, né, eu estava conversando com uma irmã. Ela falou, pastor, e eu falei assim, irmã, às vezes não dá para a senhora vir no culto, né, por causa da dificuldade física da senhora, mas leia a palavra em casa, come a palavra, alimenta todos os dias. Ah, pastor, quando dá tempo, às vezes eu pego a Bíblia.
Eu não consigo entender, irmãos, como pessoas que dizem que são crentes, que são fiéis ao Senhor, que estão indo para o céu, mas que não consultam o manual. Sabe, eu tenho batido nessa tecla aqui todos os dias. Sabe, para vocês perceberem que não tem como ser vitorioso fora da palavra de Deus. Olha o erro do povo de Israel. Olha aqui que Josué arrumou para a cabeça dele. Olha aqui que Josué arrumou para o povo de Israel. Porque quando alguém do povo comete um erro, pode ser que morra 36. Igual aconteceu em Ai. Mas quando é o líder que comete um erro fora da palavra do Senhor, o prejuízo é muito maior. Sabe o que aconteceu? Não morreu não. Um povo estranho, o inimigo começou a morar dentro do arraial de Israel. Está entendendo, queridos? A importância de você estudar, de você meditar, confiar na palavra de Deus. Confie, irmãos, acredite na palavra de Deus. Tem gente que é o seguinte, pastor, eu acredito muito em João 3,16, mas até com o livro de Gênesis eu não acredito em tudo, não. Jonas, fala que um peixe engoliu, ficou 3 dias e não morreu. Ah, pastor, isso eu não acredito, não. O nosso problema é esse, que muitas das vezes nós não confiamos em tudo que a Bíblia diz. Sabe, passa a confiar, mas acreditar. Pede ao Senhor fé, fala, Deus, coloca fé no meu coração, acreditar em tudo que está escrito aqui, Senhor. Tudo, queridos, tudo é para nossas vidas. Tudo é alimento para a nossa alma. Amém? Conforme Mateus capítulo 4, versículo 5 ao versículo 7, o que aconteceu lá com o povo de Israel é o que aconteceu com Jesus. Eu não sei de que forma, não sei como, mas o povo gibeonita ficou sabendo da promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel. Vazou informação. Uma informação privilegiada, uma informação estratégica. O povo de gibeonita sabia que Deus já havia dado toda aquela terra para o povo de Israel. E eles sabiam que eles iriam morrer. Que Deus mandou destruir todo mundo. O que eles fizeram? Eles se aproveitaram, eles conseguiram uma informação antecipada, e eles se aproveitaram dessa informação. E não foi, sabe, a primeira e a última vez na Bíblia que alguém usou a palavra de Deus para se beneficiar. Sabe quem usou a palavra de Deus e tentou se beneficiar com a palavra de Deus? O próprio Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E olha o que Satanás falou com Jesus. Versículo 5 ao 7. Então o diabo o levou que Jesus, à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O que está escrito? Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ele pode usar a palavra, porque a palavra de Deus na boca de Satanás não é a palavra de Deus, é a palavra de Satanás, porque está torcendo o texto. Então o que os gibeonitas fizeram? Se aproveitaram da lei de Deus, que já estava escrito, Deuteronômio, e falou assim: olha, vamos nos aproveitar disso. Os gibeonitas que eles fizeram, irmãos, criaram um disfarce para enganar o povo de Israel. Satanás, eu já disse isso daqui, ele é mestre em falsificação. Ele é mestre em falsificação. Lembra quando nós pregamos sobre a fé emocional? A fé de demônios? Que é o que mais vende hoje. Se ele consegue imitar a fé dos crentes, irmão, a Bíblia fala que ele faz cair fogo do céu. E que, se possível for, ele engana até os escolhidos de Deus. Terrível. E quem é que está sendo usado agora por Satanás aqui? Os gibeonitas. Criaram um disfarce. Eles enganaram o povo de Israel. O que Satanás faz, irmãos, para enganar o povo? O ser humano. Satanás, ele tem os seus pastores. Satanás tem os seus apóstolos, os seus profetas por aí. Sabia disso? Satanás tem os seus membros na igreja. É mesmo, pastor? Sim. A palavra de Deus fala que o semeador veio e semeou o trigo, e o inimigo veio de noite e semeou o joio.
E Jesus falou assim, olha, não arranca o joio com o trigo agora, porque vai arrancar trigo junto. Deixa crescer junto. No juízo final, no último dia, eu tiro. Eu vou separar. Então Satanás, ele é mestre, querido, em criar falsos milagres, falsos profetas, falsos obreiros e falsos apóstolos. E sabe o que acontece? Se você não estiver dentro da palavra de Deus, esses falsos mestres podem te enganar. Esses falsos mestres, eles criam, o Satanás, ele cria esses falsos pastores, esses falsos mestres, para fazer o quê? Para fazer com que a medida do nosso sucesso, a medida das nossas coisas, seja medida de acordo com a medida do mundo. Por exemplo, quando Satanás criou a teologia da prosperidade, o que ele falou? Se você não é próspero, você não está em Deus. Se você não é próspero financeiramente, você não está em Deus. E é mentira! E muita gente cai nessa. Muita gente acredita nisso. Muita gente faz campanha, correntes e mais correntes, votos e mais votos, e enche o bolso desses falsos pastores de dinheiro. Os caras estão ricos, batendo de jatinho de 5 milhões, 10 milhões, 25 milhões e até 50 milhões. Está entendendo? Satanás, ele é mestre em disfarce. Ele é especialista em mentir. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Muito cuidado. A Bíblia fala que em alguns casos, 1 Pedro 5 e 8, em alguns casos, Satanás vem com o peso todo, rugindo como um leão. Só que em alguns casos, ele vem deslizando sagazmente como uma serpente. Silencioso, ardiloso, astucioso. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, fala que são astutas ciladas. São coisas que às vezes nossos olhos humanos, queridos, é difícil distinguir. Foi assim que Josué caiu, no golpe dos gibeonitas. Ele, diante dos olhos dele, estava tudo certo. O povo é de longe, que é isso? Vamos entender o que eles fizeram aqui. O que eles fizeram? Pegaram roupas velhas, rasgadas, sandálias remendadas, rasgadas, odres de vinhos velhos, alguns remendados também, animais fraquinhos, já doentes, tadinho, bem fraquinho, feinho, pãozinho velho, pão velho, sabe, esfarelando já, pão duro. Imagina o pão que esfarela, aquele pão duro, né? Já pegou um pãozinho de sal duro, você vai passando na mão, ele vai, né, esfarelando. Provavelmente deve ter ficado uma semana sem tomar banho, né? Para chegar lá sujo, fedendo. Olha, oh Josué, nós estamos vindo de longe. Nós estamos numa terra muito longe, sabe? E nós queríamos propor um acordo de paz com vocês. Sabe, oh Josué, nós estamos sabendo da grandeza. Nós estamos aqui, nós somos servos teus. Vamos ver como que eles mentiram. Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A natureza humana e decaída considera mais fácil mentir do que dizer a verdade. Os gibeonitas foram mestres em mentir e enganar. Quais foram as mentiras dos gibeonitas, irmãos? Primeiro, eles afirmaram ser de uma terra distante, sendo que estavam ao lado do povo de Israel. Primeira mentira deles, nós estamos de muito longe. Por que eles falaram essa mentira? Porque eles tinham lido o livro da lei e sabiam que Josué, o povo de Israel, poderia fazer aliança com povos fora da terra de Canaã. Só se for um povo longe, né? Você pode fazer aliança com esse povo, mas você vai matar todos os homens e vai trazer as mulheres, as crianças, os animais e pode colocar no meio de vocês. Mas sim, tem que ser povo de longe. O povo de Canaã não serve, não. A primeira mentira que eles fizeram, então, eles já arquitetaram a mentira dele. Primeiro, nós somos um povo de muito longe. Muito longe. Segundo, eles mentiram dando a impressão de ser uma delegação oficial da cidade deles, né, em busca de um termo de paz. Não, os nossos líderes, né, nos deu cartas, né, nos deu autoridade. Eles nos delegaram a nossa vinda aqui para que nós propôssemos um acordo de paz entre vocês. O que mais? Depois eles mentiram dizendo e dando a impressão de que eles eram servos de Israel. Quando na verdade, está no versículo 8, 9 e 11. Nós somos teus servos. Nós somos teus servos, nos receba. Era inimigo, irmãos.
Na linguagem do mundo, era alemão, né? Inimigo. Se não bastasse todas as mentiras citadas, né? Eles disseram a blasfêmia, a mentira mais grave, né? Nós viemos por causa do Senhor, o Deus Jeová. Mentira, irmãos. Mentiram descaradamente. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, temos que tomar um cuidado muito grande. Sabe por quê? Porque constantemente passa pessoas nessa porta aí, pedindo ajuda da igreja. Sim ou não? São gibeonitas. Uns até vêm 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois que eles conseguem, sabe, acesso, depois que eles têm acesso à nossa carteira, eles somem. Depois que conseguem uma cesta básica, conseguem uma ajuda financeira, eles, racham fora. Eu já orientei os irmãos, vou orientar mais uma vez. Qualquer um que chegar pedindo dinheiro naquela porta, manda pedir para mim. Olha, o pastor ele proibiu nós de doar qualquer coisa, concentrada tudo nele. Sabe por quê, queridos? Porque está cheio de gibeonitas aí. Está cheio de enganadores, de mentirosos, querendo o seu dinheiro. E não é só aqui dentro, não. Para no sinal para você ver. Né? Tem um videozinho do pastor, do policial curandeiro, já viu? O camarada agachado, se sentaram com as 2 pernas atravessadas assim, pedindo esmola. Aí a viatura para assim e fala assim: eu te digo, em nome da polícia militar, levanta e anda. O camarada que era aleijado levantou. Só mais você era aleijado, rapaz. Gibeonita, tá vendo? Então você vai tomar um cuidado muito grande com os gibeonitas. Eles vão vir disfarçados. Presta atenção nisso. Eles vão vir disfarçados. Eles vão vir com uma ideia de um termo de paz, de um acordo de paz, Robson. Eles vão querer infiltrar no nosso meio. Na verdade, o que eles querem é usufruir daquilo que nós temos. Então começa a fazer a vasculhar na sua mente, no seu coração. Sabe se algum gibeonita já te procurou aqui nesse lugar, já te procurou na sua casa. Muito cuidado, não faça aliança com eles. São inimigos da fé, são inimigos de Deus. Muito cuidado. Assim como Jericó, né? Eles ficaram sabendo, os gibeonitas ficaram sabendo, né? Da marcha de Israel em direção à terra de Canaã. Porém, ao invés deles se arrependerem como Raabe fez, sabe? De confiar no Senhor e pedir clemência a Deus, eles tiveram astúcias, eles foram astuciosos, né? E nem mencionaram a derrota de Jericó e nem a de Ai. Eles mencionaram a derrota do Egito, mencionaram a derrota lá do povo do lado oeste do Rio Jordão. Por que eles não citaram a derrota de Ai e de Jericó? Porque era próximo. Se eles falam, vocês são de tão longe, como é que essa notícia já chegou lá? Astúcia, irmão, foram meticulosamente programadas essa mentira deles aqui. Os embaixadores de Satanás, eles conseguem ser mais convincentes com a mentira do que muitas das vezes o povo de Deus em dizer a verdade. Vocês se perguntaram por que o mal prospera tanto? Nunca para se perguntar por que o Islã cresce de forma assustadora? Por que a parada gay consegue reunir 3 milhões de pessoas? Nunca para se perguntar, para observar isso não, irmãos. Marcha das vadias, enche a rua. 12 de outubro, todo mundo sabe, né? 12 de outubro, não cabe, as igrejas católicas não cabem, as ruas não cabem de procissão uma atrás da outra. Por que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, irmãos? Sabe o que eu vejo, Paulinho? Eu vejo pessoas satanistas passando 7 dias, Gerardo, com a cabeça raspada, tomando sangue de bode, sabe? Comendo carne humana podre para adorar Satanás. E nós fazemos uma proposta de estudo bíblico na terça-feira, fazemos uma proposta de estudo bíblico domingo de manhã. Nós fazemos uma vigília a cada 2 meses e podemos contar as pessoas que vêm. Sabe por quê? Porque os filhos das trevas, a palavra diz, são mais prudentes do que os da luz. Porque os filhos das trevas acreditam na mentira que eles falam. E muitas das vezes, Paulinho, o crente não acredita na verdade que ele prega.
Irmãos, em nome de Jesus. Mas uma coisa eu fico feliz. Uma coisa eu fico feliz, muito feliz. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação e poucos são os que o encontram. Vamos. Tem aqui um relógio de oração, 24 horas de oração, eu conto com vocês. Está entendendo, queridos? É muito, eu fico observando, sabe, Satanás com suas mentiras religiosas. Satanás cria um monte de mentira religiosa e dá a impressão que é tudo verdade, né? E ele consegue arrastar esse monte de gente. E agora os crentes. E os crentes? Os crentes têm que ser mais vigilantes, irmão. Nós precisamos ser mais vigilantes da presença do Senhor. Sabe? Porque os gibeonitas estão aí, no nosso meio, tentando fazer aliança conosco. Sabe qual que é o problema de fazer aliança com o inimigo? Sabe qual que é o problema de fazer aliança com o mundo? Nós temos igrejas nos Estados Unidos, irmãos, igreja que cabe 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. E sabe quantas pessoas vão no culto deles? 15, 20 pessoas. Sabe por quê? Porque passaram a medir o sucesso da obra, o sucesso da vida com Deus, medindo com o sucesso do mundo. Por quê? Por que vir na igreja fazer o que nós podemos fazer lá no mundo? Para quê? Está entendendo, queridos? Que o nosso sucesso, o sucesso da igreja, o sucesso do povo de Deus não é medido com parâmetros do mundo. A Bíblia fala, aquele que quer ser amigo do mundo, ele vai se constituir inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Amém? Não podemos fazer aliança com o mundo. Muito cuidado na tomada de decisão na sua vida. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com aquele príncipe encantado que apareceu lá. Louro de olho verde, atleticano. Hã? Misericórdia. Se fosse cruzeirense, mas então... Hã? Não, vamos tomar um cuidado com isso aí. Os gibeonitas, atleticanos, é um perigo. Então é o seguinte, irmãos. O que nós temos que fazer? Ficar vivos, esperto, inteligente. Sabe, nós temos que ficar atentos à palavra de Deus. Eu vou, no finalzinho, vou dar uma receita para os irmãos de como tomar decisão. Calma, não chegar lá. Quantas pessoas, irmãos, que já vieram à porta da igreja e contaram histórias para nós, que dá vontade de chorar, Paulinho. Você sente, você chora com a pessoa. Ele é tão astucioso para contar mentira dele. Meu Deus! Que isso, Jesus? Por que ele sofre tanto? Você começa a chorar com a pessoa? Hã? Quantas vezes, nesses dias mesmo, eu vi alguém da minha família que fez isso? Limpou caixa de sapato novinho, entregou, tá, os gibeonitas já, rachou fora. Está entendendo, irmãos? Cuidado com o gibeonita, cuidado. Eles estão por aí, Alessandro. Vai querer usufruir daquilo que Deus te deu. Vai querer roubar as suas bênçãos. Vai querer tomar posse daquilo que é seu. Cuidado, está aqui, gente, a palavra de Deus. Não sei, sabe, o que você está passando, o que você está vivendo, que tipo de decisão você está tomando, mas cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Depois que eles conseguem o que eles querem, eles, desaparece. O que garantiu o sucesso dos gibeonitas, irmãos? Por que eles tiveram tanto sucesso na investida deles contra o povo de Israel? Foi o simples e o grave fato de Josué e os principais príncipes de Israel não consultarem ao Senhor. Eles agiram não pela fé, agiram pela aparência. É o que eu falei com os irmãos. O dia que chegar alguém ali e começar a contar uma historinha para você, cuidado, irmãos. O que eu sempre faço quando alguém vem pedir dinheiro ali na porta da igreja? Pastor, eu tenho um filho e seguinte, eu tenho um fralda descartável para eles, podia me dar um dinheiro? Disse, meu filho, estamos aqui para ajudar, aleluia, vem no lugar certo. Me dá o seu endereço, ou o número, o seu telefone, que amanhã nós vamos comprar e vamos levar na sua casa. Sabe que um me falou na porta um dia aqui? Não quer ajudar, não ajuda. Está entendendo? Cuidado. Porque, irmãos, o nosso coração é mole. Paulinho, vamos tomar cuidado, Paulinho, que alguém pedir alguma coisa para a gente aqui na igreja.
nós estamos já ficando, né, calejado, né, Claudionô? O camarada chega, nunca viu o cara, pede uma carta de recomendação e a gente assina e entrega para o camarada. Nunca vi o cara na minha vida. Gibeonita, cadê ele? Estou te falando. Irmãos, tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Quando a gente está feliz, está alegre, o culto acabou, a palavra foi uma bênção, irmão. Eu falei, Paulo, me cerca. Eu não saio de perto de mim, não. Porque tudo que o povo pede, pode. Está feliz, o coração está aberto, vulnerável. Amém? Cuidado quando você estiver muito feliz, você recebeu uma bênção muito grande da parte de Deus, e alguém vier te pedir uma calma. Calma. Pessoal, me liga amanhã, que eu vou olhar para você. Quem já passou aquele momento de euforia, de alegria, eu estou mais racional, não estou emocional, não. Amém, queridos? Presta atenção. Josué e os príncipes acharam muito lógico o que estava diante dos olhos deles. As roupas, os pães, o vinho, os animais, tudo moribundo, né? O mundo físico estava perfeitamente armado para atraí-los. Fizeram apenas uma abordagem científica, visual, humana, e não uma abordagem espiritual. Confiaram em seus instintos, confiaram em si mesmo. Assim como foi em Ai e foram derrotados. Olha, eles cometeram o mesmo erro de novo, Alessandra. Jesus falou assim, olha, não se aparte a sua boca ao livro dessa lei. Se eles tivessem lido, irmãos, só um motivo, vou tomar uma decisão. Deixa eu ver o que o Deuteronômio está falando aqui. O que Moisés falou conosco? Se tivesse lido, não tinha acontecido aquilo. Mas o nosso problema, a nossa dificuldade, Vaninho, é a pressa. Tem que ser para ontem. Calma, preciso de paciência. Espera aí. Vamos tomar uma decisão? Vamos ter paciência, calma. Vamos esperar um pouquinho? Vamos ver. Né? Por quê? Para não sofrer depois. A vontade de Deus está revelada em sua palavra. Deus já havia dito para Josué, não se aparte do livro dessa lei. Graves problemas nós vamos enfrentar, queridos, quando não consultamos a palavra do Senhor antes da tomada de decisão. Deixa eu contar uma historinha para os irmãos. Não gosto de ficar contando história aqui não, mas foi fato real. Um dia eu estava vindo de Sarzeto para Ibirité. Passei, tinha uma viatura parada, né, um amigo meu. Ô comando, ele está as coisas tranquilo. Não, fulano aqui, acabou de ter o carro roubado, tomar de assalto. Me mostrou uma mulher. Oh, que pena, né? Vamos procurar o carro e tal. Na hora que eu arranquei o carro, um casal me disse, ô polícia, espera aí só um minutinho. Eu saí de perto da viatura, fiquei um pouco mais à frente, né? Sim, pois não. Aqui é o seguinte, roubaram o carro da mulher ali, se a gasolina acabou, estou precisando de buscar gasolina. Era meia-noite. Precisando buscar a gasolina, não está aqui os R$10, toma aqui, pode ir lá comprar a gasolina lá. Na hora que eu arranquei o carro, primeiro que não tem gasolina em Ibirité depois de meia-noite. Segundo, que o cara que me pediu estava bêbado. E não era a vítima do roubo. Aí na hora que eu arranquei, Aí passou, no outro dia encontrei com o polícia que estava lá. Ele está assim, você deu R$10, isso aqui, camarada, não deu? Pô, ele passou com a sacolinha cheia de cerveja, mas estou procurando o carro, viu? Precipitei. Por que eu perguntei, foi você que foi roubado? Você quer ir em algum lugar, eu te levo. Quer pegar um ônibus? Eu te ponho na estação, pago a sua passagem. Mas é precipitação, precipitar demais. Euforia, né? Provérbios 3, 5 e 6, vamos lá. Provérbios 3, 5 e 6. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo na tomada de decisão, porque depois que tomou a decisão já era. Aí tem coisa que não é para voltar atrás, não. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós temos que confiar em quem, irmãos? No Senhor. É no Senhor. Cuidado, irmãos, com o seu pensamento, com a sua alegria, com a sua euforia. O que mais, pastor? Devemos sempre, com sabedoria, humildade e calma, buscar respostas em Deus. Quer ver uma coisa, por exemplo? É muito comum no nosso meio, né? Está namorando, pastor, eu quero saber se meu namoro é de Deus. Se meu amigo, eu não aponto casamento para mais ninguém na minha vida. Para mais ninguém, viu, irmãos? Nós podemos orar juntos, buscar junto uma resposta do Senhor, mas eu não indico ninguém para casar com ninguém nunca mais na minha vida. Certo, Paulinho? Sabe por quê, irmão? Eu já decepcionei demais da conta. O fulano é um anjo de Deus. Olha aí que o cara de anjo que ele tem.
Quebrei a cara assim, mas grandissimamente mesmo. Jesus, tem misericórdia. Aí tá lá a mulher sofrendo. Pastor, já falou que era bênção aí, ó. Uma coisa, por exemplo, né? Profecia para casamento, irmão, não existe isso não. Para com isso. Eis que te digo. Essa é de Deus e vai. Então casa você com ela então. Sabe por quê, irmãos? Tomada de decisão tem que ser tomada com paciência, com calma. Né? Quando que nós erramos, Alessandra? Quando tomamos decisões precipitadas. Aí nós erramos mesmo. Né? Como diz o ditado, enfiamos o pé na jaca, minha coisa desanda. É complicado. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Abre aí. Como é que é, Claudionor? Cartão de crédito. É isso, Claudionor. É inteligente, hein? Irmãos, é complicado. Caiu uma fatinha, tá aí? Tá não? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Amém? E lhe será concedida. Não tem sabedoria, pastor, eu não sou muito sábio, não. Peça a Deus. Peça a Deus direção, Senhor, me direciona, me guie, Senhor. Sabe, me aponta o caminho, a luz, traz uma luz para minha mente, para eu poder entender isso daí. Deus, Ele dá, irmãos. Se Josué e o povo de Israel tivessem parado e consultado a Deus, eles teriam visto algumas coisas. Sim. 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 Para não sofrer depois. Sabe, irmãos, o Paulo fala uma coisa que é verdade. Sabe por que as pessoas mais me procuram? Aqui, ô sargento, eu comprei um carro, mas eu não peguei o documento dele ainda não, parece que ele está alienado. Aí vai ver, o dono do carro morreu. Meu filho, casou. Um péssimo casamento. Né? Sim. Misericórdia. Ana Paula costuma usar uma frase com o amor. Toda vez que você não me ouve, sabe o que acontece, né? Você, calma, amor, vou te ouvir. Então tá. Se Josué e o povo de Israel tivessem parado e consultado a Deus, teriam visto algumas coisinhas. Primeiro, se fosse mesmo, irmãos, uma delegação oficial de um país, primeiro, teria vindo muito mais pessoas e num grupo muito maior. Segundo, eles estariam devidamente providos de alimentos, roupas e animais muito mais valentes. O nosso problema é achar que a humildade está na roupa. Não é? Eles teriam vindo mais pomposos, vestido muito melhor, para impressionar o povo. Esse povo é um povo de bem. Vamos fazer aliança. Não. Se Josué tivesse parado um pouquinho para observar isso, não tinha feito aliança com eles não, irmãos. O que mais? No mínimo, eles teriam que ter uma carta, né, do rei deles com o selo real, que era comum naquela época. Uma carta, o rei ele tinha um anel com um símbolo, com um emblema, ele colocava um pingo de cera para fechar a carta e vinha e apertava o anel dele em cima. Vamos exigir carta, Paulinho, em nome de Jesus. Né? Viu, Claudionor? Me ajuda. Que mais? Se tivessem parado, orado, viriam que tudo aquilo não passava de uma farsa. Bem, a verdadeira fé, a fé em Cristo, inclui o exercício da paciência, irmãos. A paciência é um dos frutos do Espírito. Paciência. O nosso problema, queridos, é querer agir no impulso. E no impulso a gente faz besteira. Muita besteira. Em Êxodo 34:12, Moisés tinha orientado o povo, né, a abster-se de fazer aliança com os moradores da terra. Por quê? Êxodo 34:12, olha comigo o motivo. Êxodo 34:12. Acautele-se
para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornaram uma armadilha. E o que aconteceu com Josué? Caiu na armadilha, caiu na arapuca. Absurdo. Por quê, Robson? Porque não leram a palavra de Deus. Não consultaram a palavra de Deus. Temos que tomar um cuidado muito grande, queridos. Na pressa, né, Josué e os líderes de Israel, eles estavam tão apressados que eles transgrediram os mandamentos do Senhor. Fizeram um juramento com dano próprio. O que é isso, irmãos? Depois que jurou, acabou. Jurou pelo Senhor com dano próprio. O que era um juramento que eles faziam? Que se eles quebrassem esse juramento, era uma blasfêmia, era como se tivesse tomado o nome de Deus em vão. Eles teriam que morrer. Olha só. Olha que coisa. Olha o que a precipitação faz com a gente. Então, irmão, vai tomar uma decisão, cuidado. O que mais pessoas me procuram também para tomar decisão é a questão assim, pastor, eu estou no emprego e eu estou querendo ir para outro. O que o senhor acha? É difícil. Consulta ao Senhor. Consulta ao Senhor. Quem abre porta é o Senhor, quem fecha a porta é o Senhor. Temos que tomar um cuidado muito grande. Assim como Josué e o povo de Israel, nós vivemos num território, irmão, do inimigo. E temos que ser vigilantes. Tem inimigo por todos os lados. Inimigo na escola, na igreja, no trabalho. Inimigo mesmo, cuidado. Satanás não brinca, ele não dá sossego. Que ele fica ao nosso derredor 24 horas buscando aquele que ele pode tragar. Uma decisão errada sua pode complicar a sua vida para o resto da vida. Uma decisão fora da direção de Deus pode fazer você carregar um peso para o resto da vida. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Memorial negativo. Lembra de Josué 4, os memoriais? Aí fica aquilo nessa memória o tempo todo. Te acusando, te apertando, te incomodando, pesando no seu coração, disparando no seu coração o tempo todo. Muito cuidado. Quando, ao invés de buscarmos a Deus e acreditamos no inimigo, podemos esperar problemas. Ao invés de consultar a Deus, eu vou acreditar naquilo que o gibeonita falou. Aqui que está diante dos meus olhos. Né? É difícil. Como que os líderes de Israel descobriram que eles foram enganados? De que forma? A partir de que momento? A Bíblia não relata isso. Mas temos algumas especulações. Primeiro, sabendo que estavam salvos, talvez o povo dos gibeonitas deve ter declarado abertamente, só já que o acordo está assinado, nós vamos aqui do lado. Que? Exatamente, vamos embora aqui do lado. Só a gente está com medo de morrer na mão de vocês, eu fiz um acordo, fui mais esperto que vocês. Uma das possibilidades é essa. A segunda, talvez alguém tenha visto os gibeonitas comemorando a vitória de terem alcançado com sucesso o plano deles. Talvez assim que o contrato foi assinado, o termo de paz foi declarado, o juramento foi feito, né, Josué e os líderes virou as costas. Yes! Conseguimos. Aí talvez alguém estava lá, o que aconteceu ali? Por que eles estão comemorando tanto assim? Pode ter sido isso também. Terceiro, talvez Josué tenha enviado espias na cidade, e esses tenham voltado com o relatório de que o povo tinha aliança com Israel. Tipo assim, sempre que Josué ia conquistar uma cidade, ele mandava espia primeiro, não era? Era uma guerra, uma estratégia militar, né? Precisa de contra-inteligência, foi lá, dá uma sondada na cidade, a ver que tanto tem o tamanho que é o exército. Quando ele chegou lá, o burburo sentou lá no restaurante para comer, né? Lá da cidade do Gibeão. E aí, qual foi a conversa do garçom com eles? Rapaz, fizemos uma aliança com o povo que está vindo e destruindo todo mundo. Nós não vamos morrer. Como assim? Conte mais sobre isso. Nós disfarçamos, sabe? Mandamos um povo lá e acabou. Nós não vamos morrer. Pode ter sido isso também. Assim ficaram sabendo do grande erro que eles haviam cometido e foram humilhados. Humilhados e envergonhados diante do inimigo. Uma coisa é fato. Josué e o povo foram fortes em manter a palavra deles. Isso nós temos que tirar o chapéu para eles, diante dos gibeonitas. Mesmo sabendo da farsa, né? E sabendo se quebrasse o pacto, eles iam sofrer muito mais, eles manteram a palavra. O seguinte, nós erramos. Assumimos o erro, é nós mesmos. Agora vamos conviver com isso. Muito tempo depois, a Islene até pregou sobre isso aqui já. Tempos depois, o rei Saul, ele quebrou, ele feriu essa aliança
que em Samuel 21, segundo Samuel 21, está escrito isso aí, se você quiser anotar, você lê depois. Saul, ele quebrou essa aliança e arrumou uma confusão com os gibeonitas lá, mataram um bocado, expulsou um bocado. Deus foi e mandou uma praga lá em Israel. O rei, o que está acontecendo, gente? O que eu fiz de errado? Está acontecendo aqui? Ué? Davi perguntando. O povo está morrendo, praga no meio do povo. Aí Deus falou, não, porque Saul, ele quebrou a aliança que o povo de Israel tinha feito com os gibeonitas. O que Deus fez? Deus pergunta para que eles querem. Nós queremos 7 pessoas da casa de Saul para nós matarmos e oferecermos ao Senhor em sacrifício para que essa praga ela cesse. Eles tiveram que dar 7 filhos da casa. A Islene pregou sobre isso aqui, uma quinta-feira passada aí. 7 pessoas tiveram que morrer por causa do erro de Saul. Olha o tanto que era sério a questão do juramento, né? Tanto que era sério. Já tinha passado, senhor, anos e anos, né? E Deus não estava mantendo a palavra dele. Qualquer outro povo, irmãos, teria presta atenção nisso daqui, qualquer outro povo, fora o povo de Israel, teria pegado aqueles gibeonitas que estavam disfarçados, tinha torturado eles até a morte, para adquirir informações estratégicas, para eles poderem ir lá e vencer na terra dos gibeonitas. Né? Na guerra e no amor tudo é válido. Muitos dizem assim, não é isso? Na guerra e no amor tudo é válido. O povo de Israel, não. Nós somos um povo que temos caráter e somos fiéis ao nosso Deus. Aqui não. Não admito isso não. E foram fiéis ao que eles haviam prometido para o povo dos gibeonitas. Bem, por que o povo de Israel murmurou contra Josué quando ficou sabendo desse acordo? O povo ficou bravo. Josué, você é louco, como é que você faz um acordo desse? Sabe o que vai acontecer agora? Vamos perder os despojos de todo esse povo. O ouro, a prata, os animais. Perdemos tudo. Né? Por quê? Porque você fez um acordo sem nos consultar. Que mais? Por que o povo ficou bravo? Primeiro, porque não tinha os despojos de guerra desse povo mais. Segundo, os seus novos vizinhos agora poderiam influenciar o povo a adorar outros deuses. Por quê? Porque agora o inimigo vai morar dentro de casa. Já imaginou uma coisa, irmãos? Nós temos que conviver. Imagina, a gente faz uma coisa bem supérflua, né? A gente faz um acordo sem ver com os muçulmanos. Eles passam a frequentar esse culto aqui. Eles têm direito de fazer as orações dele no nosso... Imagina, fazer um acordo errado desse. E você acha que foi diferente com o povo de Israel? Os gibeonitas eram um povo pagão. Tinha os deuses deles, a adoração aos deuses deles. E agora o povo está morando no meio do povo de Israel. Eu não posso matar o povo, tem que conviver com eles agora. Terrível, conviver com o erro, né? Agora não teriam que conviver com o inimigo dentro de casa. E a paz estaria comprometida para sempre. Pensa uma coisa, irmãos. Imagina que você está dormindo numa casa que você sabe que tem um inimigo seu. Como é que você vai dormir? Um olho aberto e um fechado. É assim que estava o povo de Israel. Estava lá, né, o Samuelzinho brincando com o filho do gibeonita. E eu estou lá, ó. Meu Deus do céu, será que esse menino é de confiança? Gibeonita é um perigo. Imagina você conviver desse jeito. Por causa de quê? Por causa de uma decisão precipitada. Ao sofrimento. Mas o que o povo teria... Agora vem uma pergunta. O que o povo teria decidido caso Josué fosse democrático? Espera aí, vocês querem fazer o que? Acordo? Vamos consultar o povo então. Porque é muito fácil, irmãos, criticar a decisão daquele que toma a decisão. Não é verdade? É muito fácil criticar, às vezes, nós que estamos aqui em cima e que precisamos tomar uma decisão urgente, né? Não fazer, fez. Aí não agrada todo mundo, né? Aí, se fosse eu, teria feito. Agora, uma coisa interessante. Eu queria que o Filipinho estivesse aqui, porque o Filipinho chega e me dá algumas ideias. Pastor, por que a gente não faz isso? A gente pode fazer. Eu falo com você que deu ideia, pode ser? Não, também não, né? Pode ser assim não, ué. Porque trazer ideia, irmãos, é muito fácil. Assumir o resultado daquela ideia que é difícil. Não é verdade? Vamos implementar a mudança X. Vamos, quem foi que deu ideia? Você, posso falar para ele? Não. Eu só falei por aqui. Né? Se você quiser, você fala. Não, peraí, é fácil demais. Criticar Josué é fácil, quero ver ser Josué. Não é verdade? Criticar a decisão de Josué é muito fácil, eu quero ver ser Josué. 1 milhão de pessoas pressionando você o tempo todo. E aí, Josué, como é que vai ser? Vamos fazer o quê? Vai ter acordo ou não vai ter acordo? Vamos para a guerra ou não vamos para a guerra? Já consultou. Deus falou com você ou não falou, Josué? E aí, irmãos? Imagina a irmã Leni. Está aí o grupo de ciclo de oração. E aí, a festa do ciclo de oração? Como é que vai ser? Quem é o pregador? Quem é cantor? Vai ser quantos dias? Que cor que vai falar? Verde? Eu queria azul. E aí?
E aí? Equipe de louvor, nós ministramos a equipe de louvor durante 6 anos na sede, né? E aí, pastor Ferreirinha, qual que nós vamos cantar? E teve um dia que no meio do culto, eu tinha ensaiado um hino, não tinha nada a ver, chegou no culto e falou assim, olha, muda o hino. Assim, Deus, o senhor está brincando comigo, né? Nós nunca ensaiamos esse hino, muda o hino. Só que quando Deus falou comigo, eu olhei para uma irmã da equipe de louvor, ela já olhou, deu uma risadinha e deu um joia. Assim é bom, né? Falou comigo, confirmou com a outra lá. Aqui não cantava aleluia. Deus tinha me falado ali também. Assim, glória a Deus. Porque imagina se Deus fala só comigo. Deus falou só comigo e deu errado. Não cantou muito bem aí. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Porque poder de decisão, irmãos, é um perigo. Sim. Sim. Outros. Já aconteceu muito comigo. Já aconteceu muito comigo isso. A gente ensaiava na equipe de louvor há 6 anos, irmãos. Foi sim uma escola para mim, né? Ensaiava direitinho o hino, chegava à noite e fazia muda. Amém, Senhor, o Senhor tudo pode, o Senhor é o dono da obra, né? Não sou eu. Mas então uma coisa, né, irmãos? Então antes de criticar, irmãos, se coloque no nosso lugar. Não é verdade? Vamos fazer o simpósio quadricultural. Qual temos? Atributos de Deus. O que é esse atributo de Deus? Tem um estranho, né? Gostei, não. Só um exemplo, irmão. Os irmãos falaram isso, não. A maioria gostou, foi uma benção. Mas imagina, você tomar uma decisão e as pessoas começarem a te criticar por causa daquela decisão. Se não for a graça, a misericórdia, o amor de Deus sobre nós, irmão, não aguenta, não. É a unção de Deus que nos sustenta, né, Claudionor? É a unção de Deus. Amém, queridos? Josué, ele tirou uma lição importantíssima, né, do acontecido e ainda tirou proveito da situação. Porque os gibeonitas agora, eles foram condenados ao quê? A rachar lenha e tirar água. Irmãos, tomamos a decisão, deu errado, vamos tentar tirar proveito de uma situação ruim? A gente pode tentar tirar um proveito, deu errado, então tá bom, vamos mudar aqui então, né? Eu queria fazer arroz, mas ficou muito aguado, joga carne e faz canja. Não é verdade? Eu ia fazer o arroz ficou meio aguado aqui, nós joga mais um pouquinho de água, põe lá um pouco de carne, vamos fazer uma canjinha de arroz então. Foi o que Josué fez, né? Então é o seguinte, já que vocês nos enganaram, né? Conseguiram fazer uma coisa que eu nem imaginava que eu estava fazendo uma coisa com o inimigo, mas a partir de hoje vocês estão condenados. Em Israel, vocês vão ser conhecidos como rachadores de lenha e tiradores de água. Irmãos, naquela época, e mandaram eles para onde? Para o templo, para servir no templo. O fogo do altar ele não podia ficar apagado de maneira nenhuma, tinha que arder 24 horas. Era uma responsabilidade dos levitas. E tinha que ir lá na floresta buscar lenha todo dia. Aí ficou mais leve o trabalho da igreja, né? Dos levitas. E a água era na cisterna. Não é isso? No poço. Nossa, o pai Jacó nos deu esse poço. Lembra o povo, né? Se gabando. Aí a partir de José foi o seguinte. Nós erramos mesmo. Erramos feio. Só vamos tirar proveito de vocês a partir de hoje. A partir de hoje, lenha e água é com vocês. Irmãos, e gastava muita lenha para fazer os holocaustos e muita água para lavar toda aquela sujeira depois. É o que Josué fez. Colocou eles como rachadores de lenha e tiradores de água. No livro de Gênesis, só para entender essa situação aqui, que é uma provisão de Deus, que em tudo Deus está no controle de todas as coisas. No livro de Gênesis, Noé, ele foi envergonhado pelo filho dele, Cã. Lembra? Cã, que é Canaã. Tá? Ele se embriagou, ficou nu. O Cã foi lá e chamava os outros irmãos. Chamou Sem e Jafé. Eles vieram de costa. Quando ficou sabendo que o pai estava nu, pegou um pano e cobriu a nudez de Noé. Quando Noé voltou ao seu estado de lucidez, que passou o efeito do vinho, ele falou assim, você me envergonhou, né, Cã? A partir de hoje, você vai ser servo dos seus irmãos, para sempre. A terra de Canaã é descendente de Canaã. E os semitas, que é a linhagem ali de Abraão. Pronto. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Viraram servos de Sem, dos semitas, né? da família de Sem, conforme Deus havia dito. Amém? Só uma curiosidade para nós ver como que a palavra de Deus se cumpre, né? Durante todo o tempo. Queridos, para finalizar, aplicações. Primeiro, Deus nos fez eternas promessas e devemos crer e confiar, pois elas não falham. Deus é fiel.
eternamente para cumprir as suas promessas. Amém? Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Deus prometeu para nós a salvação eterna, pronto, é prometido, vai acontecer. Amém, querido? Deus prometeu nos revestir com o Espírito Santo, Ele mandou o Espírito Santo. Deus prometeu que Ele seria refúgio e fortaleza na hora da angústia. Eu pergunto, Ele tem sido para vocês o sim ou não? Seja sincero, irmão, sim ou não? No momento de maior tristeza, nos momentos de maiores tristezas, de maiores angústias da minha vida, quem que é o meu socorro bem presente? O Senhor. Tem coisas que nós compartilhamos com o Senhor que não compartilhamos com ninguém mais. Só Deus sabe. Amém, queridos? Ele é fiel. E a promessa dele vai se cumprir. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês. Aguarde, espere, que essa promessa está próxima de se cumprir. O que mais? Deus deseja que nós sempre o consultemos, independente da área da nossa vida. A palavra de Deus é um marco para a tomada de decisões. Vai tomar decisão? Leia um texto bíblico, procura no Senhor, ligue para alguém que você sabe que tem experiência bíblica. Eu vou dar uma receitinha aqui. Passa nas 3 peneiras. A primeira peneira é qual? A palavra de Deus. A peneira espiritual. A decisão que eu vou tomar é pecado? Sim ou não? Fere Deus? Sim ou não? Fere o mandamento de Deus? Sim ou não? Se ferir, você já descarta. Se não ferir, você passa para a segunda peneira. Qual é a segunda peneira? A peneira da legalidade. O que eu estou fazendo é um crime? Fere alguma lei humana? Se eu for descoberto, vai dar problema? Eu estou sonegando? Se bateu nessa peneira e viu que é ilegal, para. Não prossegue, não. Mas ainda tem mais uma peneira, que é a peneira da moralidade. Então, a primeira é da espiritualidade, a palavra de Deus, certo? A segunda, a da legalidade. E a terceira, a da moralidade. Porque nem tudo que é autorizado por lei é moral para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu vou citar um exemplo aqui, de uma pessoa que estava no nosso meio, que quando ele veio para cá, disse, pastor, eu estou indo para aí, né? Mas eu vendo Minascap. Minascap é autorizado por lei. Está dentro da legalidade. Certo? Eu pergunto, irmãos, está dentro do padrão da moralidade cristã? Porque se você for olhar num aspecto geral, é amoral. Porque é legal. Mas dentro da ética cristã, aí ele veio, na primeira pregação que Deus nos deu, falou sobre o preço do discipulado. Que temos que perder, né, muita coisa e tal. Aí veio no final do culto, pastor, o senhor me arrebentou com essa palavra. Meu amigo, é a palavra de Deus, eu não vou torcer a palavra de Deus para te beneficiar. Depois, assim, no domingo, na terça-feira, nós pregamos sobre 1 Coríntios, capítulo 8 ao capítulo 10. O fato de comer carne, pessoas que não come longe dele. Então nós temos que, por amor, abrir mão de fazer coisas por causa da moralidade cristã para que sua irmã vá para o céu. Aí vem e fala, pastor, o senhor acabou de me enterrar hoje. Você vai fazer uma coisa? Você confia que Deus é poderoso para abrir uma porta melhor para você e para sua esposa? Ele creio. Pronto. E Deus abriu mesmo uma porta para a esposa dele. Amém, queridos? Então, peneira da espiritualidade, a palavra de Deus, da legalidade e da moralidade. Amém? Mas não são os seus padrões morais, são os padrões morais de Deus. De Deus. Muito cuidado. Amém? O que mais, pastor? Cuidado na tomada de decisão. Eu coloquei algumas áreas da nossa vida aqui, Maleni, porque nós temos que tomar um cuidado muito grande. Né? Primeiro cuidado nós temos que tomar no casamento. Vai casar o Emer, cuidado, viu? Passa nas 3 peneiras lá. Amém? Porque, irmãos, porque casou, acabou. É um só. Né? O que mais? Quando for tomar uma decisão trabalhista na área profissional, cuidado. Vaninho está aqui tomar decisão, né? Ora ao Senhor, não sei se já tomou, vai tomar. Ora ao Senhor, pede Deus sabedoria, direção, discernimento, vê se é isso mesmo. Na questão familiar, vai tomar decisão no meio da família ali, né? Interna, não interna, manda para o asilo, não manda, não sei, né? Separa, não separa. Consulta o Senhor primeiro. Consulta a Deus. O que mais, pastor? Na área social, faço ou não faço, viajo ou não viajo, vou ou não vou. Consulta ao Senhor, queridos. O que mais, pastor? Eu vou mudar de casa. Você vai mudar para onde? Comprei um lote lá em Berité, terra boa, pode ir que lá é bom demais de morar. Né? Ainda não é mais conhecido como a terra do pé vermelho, viu, irmãos? Eu vou fazer uma faculdade, consulta o Senhor. Amém?
Pede direção de Deus. Vê se o seu marido aprova, se a sua esposa aprova. Amém, queridos? O que mais? Amizade. Cuidado com as amizades. A Bíblia fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Muito cuidado com amigo, irmão. Tem gente, vou te dar uma receita, né? Bem pequenininha, você poder fazer amizade. Amigo é aquele que te leva para perto de Deus. Chamou para tomar cerveja, chamou para usar droga, chamou para trair o esposo, trair a mulher. Sai fora. Isso é inimigo. Inimigo declarado. Amém? Chamou para cometer crime. Corre! Usa isso, só uma pontinha de maconha para você ver como que é gostoso. Aí daqui a um dia eu estou levando você para casa de recuperação. Se Deus não tiver misericórdia. Amém, queridos? Cuidado com a amizade. Cuidado, irmãos. Eu vou ser sincero, por exemplo, eu sou um homem de poucos amigos. Poucos amigos. Poucas pessoas visitam a minha casa. Porque é complicado hoje em dia, né, Paulinho? É complicado, irmãos, ter amizade. É muito complicado. Eu já vi casos, assim, tenebrosos de marido que roubou a mulher do outro, da mulher que roubou o marido da outra. Coisas terríveis, pesadas. Coisas que se tivesse passado das 3 peneiras, não teria acontecido. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu sei que está. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você chama para viajar com você. Cuidado. Muito cuidado. Você pode entrar numa situação que pode acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com a sua paz, acabar com a sua alegria. Em nome de Jesus. Deus pode transformar, irmão, nosso erro em bênção. É o que todo mundo quer ouvir, né? Isso aqui está bem mais próximo do nosso coração, não é verdade? Ah, ainda bem, eu errei, mas o Senhor transformou a maldição em bênção. Que glória! Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Davi, por exemplo, inicialmente ele perdeu o filho. Matou, adulterou, né? Aí, não, vou tirar o menino. Mas depois Deus mandou quem? Salomão, pela mesma mulher. Depois que acertou as coisas, foi direitinho, a coisa acertou. Os gibeonitas viram a forma correta. Olha que coisa interessante, o benefício que pode ter acontecido com os gibeonitas. Eles viram a forma correta de adorar a Deus. Estavam ali sempre perto do templo, levando água e lenha. E observando como que o povo adorava a Deus. Eu tenho certeza que muitos gibeonitas se converteram a Deus, ao Deus de Israel. Muitos. Isso é transformar a maldição em bênção. Amém, queridos? O que mais? Eles estavam trabalhando no templo, né? E aliviando o trabalho dos levitas, que era pesado. Outra coisa, o perdão de Deus, ele muda situações. Reconheça que você tomou uma decisão errada. Eu reconheci Deus. Talvez entre você e Deus mesmo, ajoelhe na sua casa lá, porque Deus vê todas as coisas, irmãos. Sabe? Eu já tomei decisões erradas e tive que ajoelhar e chorar até falar que chega e orar ao Senhor muito, muito, muito tempo, tirar aquela angústia, aquela sensação de culpa do meu coração por decisão que a gente toma fora da direção de Deus. Orientado por gibeonitas, né? Amém? E se você está assim nessa noite, sabe, com a sensação de culpa, de tristeza, de angústia no seu coração, porque você tomou uma decisão errada na sua vida e está sofrendo muito por causa disso, eu gostaria muito que o Senhor transformasse essa decisão errada numa bênção para a sua vida. Sabe, eu gostaria muito que o Senhor trouxesse um alívio para o seu coração nessa noite por meio da palavra dEle. Eu gostaria muito que Deus consolasse e confortasse o seu coração mediante a pregação da palavra. Eu falo que conhecereis a verdade vos libertará. Mas o Senhor hoje, Ele pode sim transformar aquela decisão errada numa bênção para a sua vida. Ou não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela alimenta a minha alma e alegra o meu coração, Senhor. Deus nos ajuda, Pai, nos direciona em tudo, Senhor, nos guia em tudo, Pai. Deus coloca temor no nosso coração, Senhor. Deus coloca, Pai querido, temor no coração da Tua igreja, Senhor, na tomada de decisões, Deus. Pai, quão difícil é tomar decisões, Pai, na vida, como que é difícil, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, talvez tenha pessoas aqui nessa noite, Deus, que tomaram decisões precipitadas na vida, e talvez a pessoa está sofrendo até o dia de hoje, Pai. Talvez hoje seja o dia da libertação, Senhor. Talvez seja hoje o dia da alegria, aleluia.
Talvez seja hoje o dia que o Senhor tira esse peso, Pai querido, da consciência, do coração, Senhor. Deus vai de encontro a essa pessoa hoje, Pai, em nome de Jesus. Traz a alegria dos céus para o coração dessa pessoa, Deus. Deus, traz transformação de vida, Deus. Deus, se for da sua vontade, se for da sua aprovação, transforma, Pai, esse erro, Deus, numa forma de felicidade para essa pessoa, Deus. Tem um ditado que fala que o Senhor escreve certo por linhas tortas, Pai. Sabe, talvez não seja a melhor aplicação, mas, Pai querido, sabe, aquela parte da misericórdia do Senhor, sabe, aquela parte da graça, do seu amor, Senhor. Olhe para nós neste momento com esse olhar de misericórdia, Deus. Olha com um olhar de graça, Deus, neste momento para nós. Não que nós merecemos, não, Senhor, nós erramos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos diante do Senhor, confessamos, Pai, que erramos, Pai, e pedimos perdão, misericórdia e graça diante da Tua igreja e diante do Senhor nessa noite, Deus. Devolve, Pai, a alegria da salvação para o coração dessa pessoa, Senhor. Tira toda a dúvida do coração dessa pessoa em nome de Jesus. O Senhor é Deus compassivo, Deus benigno, grande em bondade e misericórdia, Senhor. Deus, que possamos aprender com os nossos erros, Pai, e não cometê-los novamente, Senhor. Deus, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável, reto diante do Senhor. Nos dê um coração, Senhor, igual ao teu, Senhor, para tomar de decisões. Nos ensina a decidir de forma que agrade ao Senhor e não aos homens, Deus. Deus, nos perdoe por ser fraco, Deus, em várias áreas da nossa vida, Deus. Nos perdoe, Pai querido, por ser fraco, Senhor Deus, e pecar contra o Senhor, Deus. Nos ajuda na tomada de decisões, Pai. É a parte mais difícil da nossa vida, Senhor. É a parte de tomada de decisões. Mas que nós possamos aprender, Pai, com o erro de Josué, Senhor, com o erro do povo de Israel, Senhor Deus, e que possamos consultar ao Senhor em tudo aquilo que formos fazer, Senhor. Pai, mais uma vez eu quero finalizar essa oração como eu sempre finalizo, Senhor. Nos guie em tudo, para que em tudo o Senhor receba a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, Deus.